Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja alcançando seu coração nessa manhã de domingo, manhã feliz, em que nós temos a oportunidade de estudarmos juntos a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Hoje o nosso cenário é o nosso auditório, o auditório da nossa igreja, no qual eu estou utilizando para fazer essa gravação. O desejo do meu coração é que Deus fale poderosamente a sua vida, que o Senhor fale poderosamente também a minha vida, porque eu que estou aqui ensinando, que estarei trabalhando hoje com a nossa temática, eu também preciso dessa edificação que vem do Senhor, nosso Deus. Nós estamos trabalhando com um novo trimestre, esse novo trimestre vai abordar sobre Jesus a partir do livro de Marcos. Então hoje nós falaremos sobre os desafios do ministério de Jesus, as provações, os momentos assim em que ele precisou ajustar algumas rotas, em que ele precisou informar para as pessoas de fato o que ele veio fazer, apresentando uma nova roupagem, uma roupagem totalmente diferente da utilizada pelo sistema religioso, que era habitual para aquelas pessoas. O sistema religioso, como nós já sabemos, ele acabou tirando a proximidade das pessoas com o seu Deus e, consequentemente, isso gerou um afastamento e uma frieza espiritual muito grande naquela região que nós vamos conhecer como a região de Israel, né? A região territorial da Palestina. Então a gente vai partir para essa jornada percebendo como Jesus, na figura messiânica e sendo o Messias, ele vai apresentar o seu ministério e lidar com as dificuldades que vão surgir no caminho. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por essa ferramenta que nós temos, que é a Escola Bíblica Dominical, seja ela presencial ou online. Se você por algum motivo não está podendo participar presencialmente, participe no modo online, anote, né? Crie aí as suas perguntas, enfim. Nós estamos sempre acompanhando e é importante a sua participação, é importante que você assista, é importante que você compartilhe, é importante que você seja parte da sua igreja. É importante isso, né? Nós entendemos que fazer parte da igreja não é simplesmente estar com o nome no hall de membros. Então vamos orar por tudo isso que eu comentei e pela graça do Senhor que é abundante em nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças por tudo. Te agradecemos, Deus, pela nossa escola bíblica dominical, pelo diretor da escola bíblica Gildeval. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, Deus, pastor Walter. Continua falando com a vida do teu filho, meu Deus, continua guiando os seus sonhos, os seus planos, o seu ministério. Continua abençoando a vida dele e da sua família, Deus. Pai, também te peço pela minha vida, tem misericórdia de mim. Usa a minha vida nessa aula, Deus, para que eu possa falar sobre Jesus, falar sobre como o Senhor enfrentou algumas dificuldades, sobre como ele soube lidar com esse processo de ministério, Deus, com esse processo de expansão da sua missão. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor esteja alcançando cada irmão e irmã que está assistindo essa escola bíblica, seja às 9 da manhã, seja no período da tarde, seja à noite, seja em qualquer outro dia da semana, alcança poderosamente, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quando nós vamos falar sobre Israel, nós percebemos que é um povo inclinado a uma certa rebeldia. No nosso trimestre anterior, nós estudamos o livro de Êxodo. E Êxodo vai mostrar inúmeras vezes o povo se levantando, seja contra Moisés, contra Arão, contra as figuras de liderança que estavam ali, tentando manter esse povo no caminho do Senhor. Quando a gente vai para o tempo de Jesus, a situação se tornou um pouco mais complexa. Por quê? Porque você já não tinha a figura de Moisés, que a todo momento ficava ali lembrando o povo, e você tinha um sistema religioso já estabelecido, um sistema religioso em que os sacerdotes estavam distantes de Deus em muitos aspectos. Você pode me perguntar, mas Rafael, todos os sacerdotes tinham perdido essa aproximação com o Senhor? A gente não pode generalizar, falar todo mundo, mas o sistema religioso, ou seja, a maioria daqueles que estavam envolvidos nesse processo, já estavam visando simplesmente o seu lucro pessoal, estavam visando os seus ganhos, estavam visando as aparências, aquela pompa de ser reconhecido publicamente e estavam distantes.
do Senhor. E isso gerou uma série de apegos a regras e a burocracias e, em muitos momentos, uma deturpação da própria lei. Então as pessoas elas se tornaram mais rígidas, mais rigorosas e, ao mesmo tempo, mais distantes de Deus. E a gente percebe com a chegada de Jesus, com o ministério de Jesus, a necessidade de chamar essas pessoas para um relacionamento com Deus, a necessidade de mostrar a essas pessoas que elas tinham um Deus, que era o Deus verdadeiro, o Deus que tinha prometido aquela terra para elas, e que elas precisavam lembrar disso a todo momento no seu relacionamento com Deus. E não estava acontecendo isso. Então Jesus ele vem com essa missão específica de salvar, essa missão específica de restaurar, essa missão específica de curar. O ministério de Jesus é um ministério que vai propor cura, é um ministério que vai propor libertação, é um ministério que vai propor transformação. A todo momento o Senhor Jesus ele vai estar deixando muito claro que a missão dele estava associada a essa realidade. E eu gostaria de te convidar para que você abrisse comigo a sua Bíblia, no nosso texto áureo, que está em Marcos, no capítulo 2, leremos os versículos 27 e 28. Marcos, capítulo 2, versículos 27 e 28. A palavra de Deus diz assim: E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem até do sábado é Senhor. O ministério de Jesus, como eu falei para vocês, vai ser um ministério que vai apresentar uma nova proposta para aquelas pessoas. Os líderes religiosos, por estarem com o coração tão endurecido, eles estavam subordinados ao mandamento, eles estavam subordinados à lei de tal forma que não era algo simplesmente para que eles pudessem descansar ou se relacionar com Deus. Eles estavam relacionados ao mandamento e à lei com um aspecto totalmente legalista e condenatório. Então, se alguém pisasse numa faixa num sábado, eles estavam ali já condenando que a pessoa estava fazendo algo que não era lícito fazer dia de sábado. Então, Jesus ele vai se apresentar e ele vai apresentar o ministério dele como um ministério que estaria acima de qualquer deturpação da lei. Nós sabemos que o Senhor ele não veio abolir, ele não veio dizer, olha gente, a lei não vale nada. Jesus não veio fazer isso. Mas Jesus é o cumprimento dessa lei. Só que o que estava acontecendo naquela região era a utilização da lei de uma forma totalmente fragmentada. Esse aspecto da lei é positivo para mim, eu gosto, então, vou puxar aqui. Esse aspecto não é interessante, então eu descarto. Com esse aspecto aqui da lei, eu posso ter um reconhecimento popular, um engrandecimento popular, e isso eu quero. Mas com esse aspecto aqui eu vou precisar jejuar e eu vou precisar orar, isso aqui eu não quero. Então estava acontecendo uma fragmentação dessa lei, e isso, de acordo com o Senhor Jesus, estava colocando as regras acima da necessidade das pessoas e acima do relacionamento das pessoas com Deus. E isso era um equívoco. Então Jesus ele corta aquela perspectiva dizendo, olha, o meu ministério está iniciando, o meu ministério está aqui começando, e a proposta que eu trago para vocês é a proposta do Evangelho, e o Evangelho é totalmente diferente daquilo que vocês aprenderam. Porque vocês aprenderam a lei simplesmente pela letra. Vocês aprenderam a lei simplesmente pela frieza das palavras. Eu trago para vocês o Evangelho que é poder de Deus para salvar. Eu apresento para vocês o Evangelho que é poder de Deus para a transformação do homem, da mulher, da criança, do jovem, do adulto, do idoso. Poder de Deus. Então o ministério de Jesus ele vai ser um ministério diferenciado porque vai apresentar poder de Deus. Ele basicamente vai apresentar algo que aquelas pessoas elas estavam acostumadas simplesmente a ouvir falar. Tanto que em muitos momentos o povo vai se admirar e vai dizer, olha, o ensinamento dele é como quem tem autoridade. Não simplesmente por palavras, ele está fazendo algo diferente, ele se coloca em uma posição diferente, ele age de uma forma diferente. E isso gera autoridade espiritual. A fama de Jesus, como o autor da nossa revista vai dizer, a fama dele começa a se espalhar de tal forma
que vai chegar um ponto em que Jesus vai estar ali em Cafarnaum, se mudou para Cafarnaum, e o povo, sabendo que ele estava em casa, nem em casa ele tinha condição de descansar. E o capítulo 2 de Marcos vai relatar para a gente a história de um paralítico, de alguém que estava ali em um leito, que precisava ser conduzido. E nós vamos perceber o milagre de Jesus, só que nós vamos perceber um milagre associado a algumas características. E nós temos também alguns personagens. O primeiro personagem é Jesus, aquele que ama, aquele que mostra a necessidade de você olhar para ele para encontrar o amor e para, consequentemente, encontrar cura, milagre, libertação, recomeço. Em um segundo momento, nós temos os amigos. E os amigos daquele homem que estava em um leito vão representar a perseverança. Sem perseverança, é muito difícil a gente alcançar qualquer coisa. Eles vão perceber que a casa que Jesus estava não dava para eles se aproximarem, eles vão achar um acesso, eles vão perseverar, eles não vão desistir simplesmente e falar: ó, meu amigo, realmente a gente está com o coração sentido por você, mas não tem o que fazer. Eles vão acreditar. A perseverança é você seguir crendo, mesmo quando todas as coisas apresentam um teor de dificuldade para a sua vida. A perseverança é você continuar clamando e continuar tentando, apesar dos obstáculos que vão surgindo na sua caminhada. Nós temos um outro indivíduo, que é o indivíduo que estava ali naquela condição. E ele vai ter fé. Ele vai ser alguém que vai perceber em Jesus e no ministério de Jesus a possibilidade de mudar a sua realidade, de mudar a sua história. E nós temos outros personagens, um outro grupo ali, que vai compor o cenário, que eram os líderes religiosos. E mais uma vez a gente bate nessa tecla. Os líderes religiosos se colocavam em muitos momentos como adversários do ministério de Jesus. Por que isso, Rafael? Porque eles se colocavam nessa condição de adversários, nessa condição de distanciamento. Eles estavam acostumados a isso. Jesus, ele sempre gostou muito de gente. Jesus gostava de pessoas. O ministério de Jesus foi um ministério abraçando pessoas, acolhendo pessoas, tratando pessoas, curando pessoas. E os líderes religiosos de Israel já estavam acostumados a uma vida em que eles não precisavam olhar para as pessoas. Eles não precisavam saber o nome, saber a aflição, saber a diversidade. Eles estavam vivendo simplesmente uma realidade em que eles tinham uma autoridade religiosa, mas o se importar, o caminhar mais uma milha, o olhar para o outro, estava distante deles. E a proposta ministerial de Jesus é essa proposta, independente da fama, independente de como as pessoas o admiravam, independente de quantas pessoas o procuravam para fazer milagre. Ele entendia que ele não poderia negociar essa realidade, ele não poderia abrir mão disso, abrir mão daquilo que ele veio fazer, cuidar de pessoas, resgatar pessoas, sarar pessoas. Para nós entendermos o Evangelho, para nós entendermos o ministério de Jesus, é necessário que a gente possa perceber que ele veio para os justos, para os injustos, para os ricos, para os pobres, para aqueles que estavam precisando de um toque de cura. Jesus veio para a humanidade. Quando eu faço uma acepção e digo assim, olha, Jesus ele veio simplesmente para o pobre. O que é que eu estou querendo dizer? Que o rico ele não estará apto para ser salvo pelo Senhor? Isso está errado, isso não é bíblico. A gente tem visto hoje no nosso meio muitos movimentos partidários que abraçam ali um discurso religioso e querem colocar Jesus dentro desse padrão. Meus queridos e minhas queridas, não sejamos meninos na fé, não sejamos crianças. Senhor Jesus está acima de qualquer linha política, está acima de qualquer partido político, está acima de qualquer ideologia política, porque ele veio salvar a humanidade. É importante que a gente aprenda isso, principalmente nesse período de eleição que a gente vai estar caminhando e entrando, porque muitos líderes religiosos estão adotando essa postura, adotando a postura de misturar Jesus, de colocar um Jesus misturado, de colocar um Jesus com
outras propostas e outras propagandas. Eu queria dizer a você nessa manhã que Jesus, o ministério de Jesus, o evangelho não precisa de mistura. O evangelho não precisa de complemento. O Senhor nos basta. Aleluia. Grava isso. O ministério de Jesus nos basta. Ele não precisa de complementação. Fique muito tranquilo com relação a isso. E esse Jesus, ele veio para os indignos. Eu e você. Pessoas presas ao pecado, pessoas presas a tantas situações. E com o poder de Jesus, nós tivemos a oportunidade de sermos transportados do reino das trevas para o reino de luz, o reino do Filho de Deus, o reino de amor, o reino de graça, o reino de paz. Nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que vai tocar o seu coração para que você possa entender que, por pior que esteja o ser humano, por mais indigno que ele possa parecer e por mais indigno que ele realmente esteja naquele momento, Jesus veio para ele também. Nós temos uma passagem, lendo aqui a nossa Bíblia, Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós temos uma passagem, ainda no capítulo 2, nos versículos 14 e 15, que vai falar poderosamente ao nosso coração. Vai falar poderosamente às nossas vidas. E o texto diz assim: E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa de Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Ou seja, Jesus ele tem um alcance tão maravilhoso que os publicanos, os pecadores, aqueles que eram marginalizados, eles eram vistos por Jesus como uma esperança, como pessoas que precisavam dessa salvação e como pessoas que entendiam que em Jesus eles teriam esse toque. Então Jesus chama Levi. Jesus chama Levi para ser um dos seus discípulos. Percebam a riqueza disso, meus queridos. Percebam a grandeza do Senhor Jesus ao chamar um publicano. O que era um publicano? Acredito que você já saiba, mas se você não souber, fique tranquilo. Escola bíblica é para isso. Escola bíblica é para a gente saber, para a gente conhecer. O publicano, normalmente, ele era o judeu que prestava um serviço cobrando impostos para Roma. Então você imagina, o judeu que estava ali com a opressão romana, estava sobre um regime de dominação, ele via o seu compatriota, aquele que era seu irmão, trabalhando para esse Império Romano e cobrando impostos. Então você já imagina como o publicano, como cobrador de impostos, ele era odiado, ele era detestado. Então a gente percebe que Jesus ele não vai olhar segundo o nosso coração, segundo o nosso olhar. Ele vai olhar segundo o coração dele, que é um coração gracioso. Ele vai olhar segundo o ministério dele, que é um ministério que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. É o ministério que veio acolher aquela humanidade que estava distante do Senhor, aquela humanidade que estava fora de órbita. E o Senhor, falando às lideranças religiosas, sendo questionado ali pelas lideranças religiosas, ele vai explicando uma série de fatores, como a questão do jejum. Ele vai dizer, olha, vai chegar um momento que os meus discípulos vão precisar jejuar para suportar esse mundo tão difícil. Vai chegar um momento que os meus discípulos vão precisar jejuar para que eles possam perceber que o ministério deles, apesar de ser árduo, de ser difícil, é um ministério que está embasado no Senhor. Com relação ao sábado, muitos líderes religiosos questionavam a questão do sábado e o Senhor vai dizer, olha, eu sou o Senhor do sábado. Eu estou muito além da questão do sábado e vocês estão aqui comigo, vocês estão vendo, vocês estão presenciando milagres, vocês estão ouvindo palavras de vida e o coração de vocês está tão endurecido que vocês já não conseguem perceber a grandeza disso. O coração de vocês está tão duro, como o autor da revista vai falar, Jesus lidando com a dureza do coração
dos homens, ele vai dizer, olha, o coração de vocês está tão endurecido que vocês já não conseguem perceber aquilo que eu estou anunciando através do Evangelho, através do ministério que eu recebi, através do ministério que eu vim cumprir. A dureza de coração, meus queridos e minhas queridas, acaba nos distanciando do Senhor. A dureza de coração acaba nos levando para longe do Senhor. E eu gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia. No capítulo 3 de Marcos agora, nós leremos do versículo 1 ao versículo 12. Marcos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12. O texto diz assim: E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judeia. Perceba que a dureza de coração, ela vai provocar em nós, a dureza de coração, ela vai colocar em nossa vida, em nossos corações, uma percepção de que os nossos ritos, de que a nossa liturgia, de que a nossa forma de enxergar o Evangelho vai estar muito além da importância do ser humano. A religiosidade e a dureza de coração vão colocar em nós a percepção de que nós não precisamos olhar para o outro, de que nós precisamos olhar simplesmente para os ritos, para o nosso ajuntamento, para a nossa comunidade, para as pessoas que nós já conhecemos. Mas eu queria te dizer que o ministério de Jesus é um ministério que vai alcançar vidas, e ele te chama para alcançar vidas. Rafael, mas como é que Jesus está me chamando para alcançar vidas? Eu sou tão limitado. Querido e querida irmão e irmã, queridos irmãos, Jesus ele chama 12 homens 12 limitados, 12 homens com falhas, 12 homens com imperfeições. E ele chama esses 12 homens segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu propósito, segundo a sua determinação. Ele chama esses homens para pregar o Evangelho. Ele chama esses homens para anunciar boas novas. Ele chama esses homens para que tivessem uma vida com Ele. Eram pessoas falhas como eu e você. Eram pessoas imperfeitas como eu e você. Eram pessoas que estavam buscando um relacionamento com Deus, um contato com Deus. E Jesus chama essas pessoas e entrega a elas a autoridade. Autoridade no céu e na terra. Autoridade dada pelo Senhor para que elas pudessem agir de uma forma poderosa. O Espírito Santo habita em mim e em você. Parte do ministério de Jesus foi anunciar que ele enviaria um Consolador, que ele não nos deixaria sozinhos, que nós não passaríamos pelas durezas da vida, pelas aflições da vida sozinhos. Parte do ministério de Jesus foi preparar aqueles homens e aquelas mulheres que o seguiam para encararem a vida e para encararem a dureza e os obstáculos que surgiriam. E essa mesma palavra do Senhor chega até nós através da Bíblia, palavra de Deus, através da Escritura Sagrada. E o Senhor vai dizer que eu e você precisamos entender que através do Espírito Santo nós teremos autoridade. Que eu e você, através do Espírito Santo e na direção de Deus, nós vamos ter um ministério que precisaremos executar. Nós teremos um ministério que precisaremos prestar contas a Deus, porque Ele nos confiou. Obstáculos vão surgir, dificuldades vão surgir, lutas vão surgir, mas nós precisamos entregar as nossas vidas, nós precisamos entregar o nosso chamado, nós precisamos entregar o nosso coração a Deus.
Nós não podemos entregar o nosso coração e a nossa esperança a partido político A, B ou C, D, enfim, qualquer um que você imaginar. Nós não podemos entregar o nosso coração e a esperança do nosso coração a líderes políticos, seja eles qual for, né? Seja aquele líder que for. A gente não deve fazer isso. A nossa esperança precisa estar no Senhor. A nossa esperança precisa estar firmada nesse Deus maravilhoso que nos ama tanto essa humanidade, que ele encarnou, que ele passou por muitas dificuldades, que ele exerceu um ministério mostrando que era possível se importar com as pessoas. Ele mostrou que era possível amar, ele mostrou que era possível você resistir aos desafios que iriam surgir, você responder àqueles que iriam tramar contra você, àqueles que iriam levantar milhares de questões para tentar paralisar o seu ministério. Era possível você fazer isso pelo poder e pela graça de Deus, não pela sua força, não pela habilidade que você possa ter na oratória, habilidade que você possa ter como líder, não por nada disso, mas entendendo que você está sujeito ao Senhor. Eu vou orar nesse momento para a gente encerrar a nossa escola bíblica dominical, gratos a Deus pela oportunidade que nós temos aqui hoje de aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor e sobre o ministério do Senhor. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado pelo Teu poder. Muito obrigado, Deus, porque nós entendemos que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, porque o Teu ministério nos ensina profundamente e, de fato, nós precisamos olhar mais para o Senhor, olhar mais para o Teu exemplo, olhar mais para a cruz. Nos dá um culto, Deus, abençoado, um culto na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que possamos cultuar juntos ao Senhor, que possamos, nesse momento, louvar o Senhor, ouvir a palavra de Deus e que o Senhor complete em nossas vidas poderosamente a sua obra. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã.